Quero saber se pode pagar dívida em Bitcoin. Vamos falar o que é Bitcoin primeiro, então o Sami vai comentar se vale a pena você investir em Bitcoins. O mundo todo está falando de Bitcoins com a recente onda de cyberataques que atingiu pelo menos 150 países. É uma moeda virtual que pode ser mais difícil de ser rastreada, então foi a forma de pagamento escolhida pelos hackers para o resgate dos sistemas que foram sequestrados. A repórter Denise Barbosa vai contar agora para a gente como é que funciona. Você sabe o que é um Bitcoin? Não. É um vírus de internet. Vírus cibernéticos? É o negócio dos hackers que aconteceram recentemente. A moeda virtual nasceu em 2009. Na época valia menos de R$1. Hoje passa de 6 mil. A alta foi puxada pela velha lei da oferta e da demanda. A tecnologia que controla as bitcoins garante que não vai haver mais de 21 milhões de unidades da moeda até 2140. Que é um bom investimento, mas aí tem que se aprofundar e entender o que você está investindo, né? Estamos na maior bolsa de bitcoins da América Latina. A Foxbit faz o meio de campo entre quem quer comprar e vender a moeda virtual. Tem metade do mercado brasileiro e em 2 anos as operações já passaram de 250 milhões de reais. No início a gente tinha muito o geek, o nerd ou o jovem adulto, e hoje a gente já traz um público, um investidor mais qualificado. A Foxbit surfou na onda de valorização da Bitcoin. Desde quando a empresa foi criada, em 2014, até hoje, a moeda subiu quase 600%. O impulso deste ano veio com a regulamentação no mercado japonês. O Banco Central brasileiro não reconhece como moeda. Já a Receita Federal vê como um ativo e cobra imposto. Mas quais são os riscos? O Bitcoin, ele simplesmente é transacionado no maior país do mundo, que é a internet. Então, esse investidor, que é um investidor, vamos dizer, mais tradicional, a ideia é que ele faça uma composição, no início, pequena do seu portfólio com o Bitcoin e aprenda, até porque realmente é um ativo que tem uma volatilidade. Vamos dizer que uma bolsa que negocia Bitcoin suma, mas você tem esse teu Bitcoin guardado com a sua chave privada. Você pode ir em qualquer lugar e ter o seu Bitcoin de volta. Por ser um ativo que é extremamente volátil, né? Ele permite uma margem de ganho, caso saiba operar a hora de entrar e a hora de sair. Desde 2014 já tem um acumulado de 4.000%. Mas como também é moeda, a Bitcoin não serve só para investimento. Hoje no Brasil há cerca de 200 empresas espalhadas por vários estados que aceitam pagamento na moeda virtual. Aqui em São Paulo, entre outras, a gente achou estúdio de tatuagem, clínica veterinária, galeria de arte, bar e uma construtora. Quando vende seus empreendimentos, como as unidades desse prédio, por exemplo, ela aceita até R$100 mil de pagamento na criptomoeda e ainda dá desconto. Agora você me dizendo, eu vou até procurar, até entender um pouco mais sobre isso. Impressionante, Denise Barbosa encontrou várias coisas que aceitam essa moeda. Vale a pena ter essa moeda, Sami? Olha, a gente pode analisar por 2 pontos de vista. Do ponto de vista do investimento e do ponto de vista em moeda. Uma moeda, para ser considerada moeda, e eu não estou falando de regulamentação, não. Estou falando da propriedade da economia de uma moeda. O que a moeda precisa ter? Reserva de valor. Ou seja, você precisa deixar seu dinheiro lá e depois de um tempo ela manter o valor. Coisa que o Brasil não tinha na época de hiperinflação. A Bitcoin não tem isso, oscila muito. Meio de pagamento também não é. Ainda que tenha 200 lugares, perto do número de estabelecimentos que a gente tem no Brasil, é muito pouco. Eu diria que é insignificante esses 200 lugares. E me parece, não só no caso dessa construtora, assim, aceita Bitcoin, dá um desconto, que é mais uma jogada de marketing do que, de fato, o pagamento. Porque se fosse aceito como meio de pagamento, você poderia pagar tudo como Bitcoin. Então esse é o ponto de vista de moeda. Então eu não chamaria como moeda. Investimento, o preço subiu. Você pegar qualquer pico... Pois é, subiu muito, né? Subiu, mas aí você tem várias histórias na economia de bolhas. Você tem uma história que é a bolha das tulipas. Um dia eu conto, porque essa é a história mais extensa, que aconteceu na Holanda. As pessoas começaram a ficar malucas por
tulipas. A questão é, não tem motivo para ela continuar subindo. Pode subir? Pode, mas é especulativo. Então, o fato de não ter muita demanda, não ter muita oferta, existe um limite de Bitcoin, não garante. Por exemplo, eu não vou citar marca de carro, mas você fala, ó, tem um tal carro amarelo fosforescente, é o único do mundo. Teoricamente, ia valer infinito, porque só tem um, mas não é verdade, porque depende da demanda. Então, eu sou muito... vou com calma e não colocaria meu dinheiro nisso. E se for colocar,